Glória a Deus. Eu vou saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É bênção de Deus estarmos aqui neste culto da palavra. Amém? Os irmãos que estão com as vossas Bíblias, abram em Êxodo capítulo 20. 20 não, irmãos, perdão. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo de número 32. Creio que a maioria dos irmãos conhecem bem essa passagem. É uma passagem bem conhecida no meio cristão. Êxodo capítulo 32. Vamos ler os 5 primeiros versículos na Bíblia dos irmãos aí. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, ou o segundo livro da Bíblia, no comecinho, vem Gênesis e Êxodo. Êxodo capítulo 32. Vamos lá, os 5 primeiros versículos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram-lhe a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será a festa ao Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos assentar somente até aí. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem, ela tem um tema. E o tema desta mensagem se chama idolatria evangélica. Quando nós falamos desse tema idolatria evangélica, eu não estou falando que todos os irmãos são idólatras evangélicos, não é isso que eu estou falando. Mas nós sabemos que existe a idolatria evangélica, assim como existe idolatria em outras religiões também. E nós entendemos que a idolatria é um culto que se presta a um ídolo, ou amor excessivo e admiração exagerada, adoração de ídolos, culto prestado a um ídolo que não é, a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? E para começar, nós vamos dar introdução a este capítulo 32 e os 5 versículos que nós lemos. No capítulo 32, na Bíblia dos irmãos, talvez vão ter um título aí chamado O Bezerro de Ouro. No livro de Êxodo, capítulo 32, narra que Moisés ele subiu ao monte ali, e quando ele sobe ao monte ali para orar, onde ele recebia ali as instruções de Deus, o povo ali chegou até Arão. Arão era irmão de Moisés, que era sacerdote, levantado e ungido por Deus naquela época. E quando o povo vai até Arão, fala: Arão, este Moisés que nos tirou do Egito, ele está demorando demais, e nós precisamos de deuses para nos guiar. Veja que a instrução do povo, a sabedoria deles era tão pouco, que eles falaram que quem tirou eles do Egito foi Moisés. Eles não falaram que foi Deus que tirou eles do Egito. E logo
para que fosse de guia para aquele povo. E Arão ali, que era sacerdote, ungido por Deus, quando ele vê a pressão do povo, aquela grande multidão, falando que Moisés estava demorando demais no monte, e nem sabiam ali se Moisés ia descer, eles falando, criando argumentos, Arão, não suportando a pressão, ele fala: tira os pendentes de ouro, que são os brincos, tira os brincos das mulheres, tira os brincos dos meninos, tira ali os brincos das meninas, que eles chamam no texto de pendentes também, que eram ali, vamos dizer, joias, eram ali de ouro que ficavam nas orelhas ali, tanto de todas ali, as crianças e também das mulheres. Lembrando que este ouro, estes pendentes, eles foram dados dos próprios egípcios, que Deus tinha falado que eles não iam sair de mãos vazias. E quando eles saem do Egito, vai derrubar o altar. Pastora, pega o Isaac, fazendo um favor. E quando eles saíram do Egito, Deus falou que eles não iam sair de mãos vazias. E Deus ali ordena que os hebreus vão ali na casa dos egípcios e eles pedissem ouro. E este ouro ali, que eles saíram do Egito ali, eles estão agora no deserto. E este mesmo ouro que Deus ordenou que eles trazessem, que eles não iam sair de mão vazia, agora eles estão todos trazendo este ouro para Arão. E Arão vai pegar um buril, que é uma espécie de lança, de ponta de lança, que era de aço, a qual servia ali para cortar, para fazer artifícios, para fazer ali objetos. E deste buril, ele pega o ouro que estava quente e desenha um bezerro de ouro. E quando ele desenha esse bezerro de ouro, ele faz ali o seguinte comentário: aí está o Deus de vocês. Este é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. É este Deus que vocês vão seguir agora. É este Deus que nós vamos oferecer sacrifício diante deles. Veja essa apostasia, irmãos. O Deus de Israel tinha provado que era Deus, tinha provado que estava na vida deles, mandando as 10 pragas sobre o Egito, suprindo grandes necessidades dele no deserto. E agora eles fazem um bezerro de ouro, eles fazem um ídolo para si. E este ídolo que eles fazem ali, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que Deus estava cumprindo a promessa, multiplicando a descendência de Abraão, agora eles estão acreditando num bezerro de ouro, numa imagem esculpida ali por um buril, que foi feito dos pendentes de ouro, tirado das orelhas das pessoas e colocado ali. Eles fizeram ali um holocausto para ele, fizeram um sacrifício para aquele bezerro, colocaram até um altar de frente, porque no outro dia eles tinham que fazer ali a festa ao Senhor. Veja que no mesmo lugar onde estava a festa ao Senhor, eles fizeram também um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar este bezerro de ouro, fazer essa falsa adoração, porque nós sabemos que o primeiro mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe o que é idolatria, irmãos? É tudo aquilo que tira o lugar de Deus do teu coração. Tudo aquilo que você amar na tua vida mais do que a Deus pode se tornar uma idolatria. Eu posso idolatrar um microfone, eu posso idolatrar um altar. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus do meu coração se torna uma idolatria. Por isso nós temos que tomar cuidado, que o primeiro lugar no meu coração e no coração de vocês é Deus, é quem tem que morar. Qualquer outra coisa que more no meu coração, que não seja Deus, em primeiro lugar, vai se tornar uma idolatria na minha vida, vai se tornar um amor exagerado, vai se tornar uma admiração exagerada. E esse aqui era o povo de Deus, foi o povo que viu Deus, irmãos, na coluna de fogo, a manifestação do poder de Deus na coluna de fogo de dia, de noite, perdão, que clareava, iluminava, que viu Deus se manifestando ali, o poder dele numa nuvem, que fazia sombra para o povo, aquele Deus ali que feriu o Egito com 10 pragas, agora eles estão
estão falando: o nosso Deus é esse bezerro de ouro, é esse bezerro que nós vamos seguir. Aquele povo deixou o quê? O primeiro lugar de Deus que tinha ficado no coração deles, para agora adorar um bezerro de ouro. E quando Moisés estava no monte, Deus fala: Moisés, o teu povo se corrompeu. E Moisés, quando estava lá no monte, estava naquele monte orando já tinha muitos dias, recebendo as instruções de Deus, e ele desce lá com 2 tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. E quando ele desce lá, Josué, que era um jovem que sempre estava ali próximo de Moisés, aprendendo com Moisés, ele fala: eu estou ouvindo as danças, estou ouvindo um grande alarido de guerra. E Moisés ele vai falar: esse alarido não é dos vitoriosos, mas são dos vencidos, porque eles estão adorando um Deus falso, estão adorando um Deus que não é verdadeiro. Veja que Moisés ele deixa bem claro: não é o alarido, não é o alarido dos vencedores, mas é o alarido dos vencidos. Todo aquele, irmãos, que deixa o primeiro lugar de Deus no seu coração ser ocupado por outra coisa, ele está propício a ser vencido nesta terra. Tudo aquilo que nós adoramos mais do que a Deus neste mundo, nesta vida, nos torna pessoas mais fracas, nos torna pessoas mais vulneráveis, porque quando você tem Deus em primeiro lugar na sua vida, tenha uma certeza: você não está sozinho. Você tem Deus na sua vida em primeiro lugar, tenha certeza que a tua oração vai subir neste lugar, vai subir até o trono de Deus, e Ele vai responder a tua oração. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Pastor, e nos nossos dias de hoje, pastor, existe idolatria no meio da igreja, existe idolatria. Quantas pessoas, irmãos, quando tem culto, vai num culto só porque é pregador que está pregando, só porque é um cantor que está cantando. Quantas pessoas vai num culto porque naquele culto vai ter uma oração, porque naquele culto vai ter uma campanha, porque naquele culto vai ter algo ali que me chamou a atenção, e a atenção que me chamou não foi Deus, foi porque eu fui chamado pela minha própria paixão, pela minha própria concupiscência. Então, quando nós estamos na igreja, o que me atrai é Deus, porque Deus está em primeiro lugar no meu coração. Se Deus estiver em primeiro lugar no teu coração, você adora com um pregador famoso, você adora com um pregador que não é famoso, você canta, você louva, você exalta, porque você está servindo a um Deus que tudo pode. Não importa se é um culto da vitória, não importa se é um culto da promessa, não importa se é o culto dos milagres, o que importa é que você está indo para a igreja para adorar Deus. E é isso que Deus ele quer de nós, irmãos, uma adoração verdadeira. Ele quer ocupar o primeiro lugar do teu coração, Ele quer estar em primeiro lugar da tua vida, Ele quer estar em primeiro lugar dos teus planos, Ele quer estar em primeiro lugar dos teus passos. Deus ele quer estar em primeiro lugar do teu coração, Ele quer ocupar o primeiro lugar do teu coração. Se Ele estiver em primeiro lugar, toda decisão que você toma, você pergunta para Deus se aquela decisão é a certa. Você pergunta para Deus se aquela decisão ela é a correta. Não esqueça, irmãos, idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no teu coração. Já viu aquele tipo de pessoa, irmãos, que quer roubar a glória de Deus e falar que foi Ele que fez o milagre? Esse tipo de pessoa, eles querem o quê? Adoração para si. Eles querem se tornar ídolos. E é uma característica dos falsos profetas, a qual nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes, lobos devoradores. Irmãos, os falsos profetas, eles costumam dizer que foi eles que operaram o milagre, que é quando eles estão pregando o que Deus manifesta, que é quando eles estão fazendo o que Deus opera. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que toda manifestação, todo milagre, toda cura, toda bênção, toda prosperidade na nossa vida, ela provém de Deus, o Criador dos céus e da terra, e é Ele que tem que ocupar o primeiro lugar no teu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia é bem clara, irmão, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3,
eles farão de vocês negócios. Por avareza, os falsos profetas, eles vão fazer de vocês negócios. Eles não vão importar para onde a alma de vocês está indo. Eles vão omitir a verdade, eles não vão se preocupar com a verdade. Portanto, que vocês sejam negócios dele, apenas negócios. Negócio que está falando aqui é a forma de granjear e ter mais dinheiro. Eles não vão importar com o caminho da salvação. Eles não vão importar se você tem uma idolatria. Eles não vão importar se qualquer outra coisa esteja no primeiro lugar do teu coração. Portanto, que vocês sejam negócios para eles. Por isso que Deus é bem claro: o primeiro lugar do teu coração tem que ser Deus. O primeiro lugar das decisões que você toma tem que Deus estar nas suas decisões. No trabalho, onde você anda, onde você pisa, Deus tem que estar nas tuas decisões. Louvado seja Deus. Eu tenho uma certeza que as promessas de Deus vão acompanhar aqueles que o amam. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E se tem algo, irmãos, um período que a igreja mais passou por idolatria, principalmente a igreja evangélica, é esse período que nós estamos vivendo, irmãos. É esse período que nós estamos vivendo. Quando eu falo a igreja evangélica, eu estou falando da igreja no geral. Eu não sei se os irmãos acompanham as redes sociais, as mídias sociais, mas desde 2019 para cá, desde o período da eleição, e alguns meses ou anos também antes da eleição de 2019, onde foi eleito o ex-presidente Bolsonaro, os irmãos podem perceber que os púlpitos das igrejas, de grandes igrejas do Brasil, elas foram substituídas. Foi alterada a ordem do culto para que um presidente do Brasil ele tivesse a oportunidade no altar, mesmo que aquele presidente ele não fosse evangélico, mesmo que aquele presidente não fosse um pastor, mesmo que aquele presidente ele não fosse nada referente ao evangelho, mas a ordem do culto foi alterada para que o presidente tivesse a oportunidade, para que o presidente fosse idolatrado dentro do culto. E da mesma maneira, ambos os presidentes, eu não prego lado nem partido político, mas os irmãos podem perceber que este período que nós estamos vivendo é um período maior de idolatria, tanto o ex-presidente Bolsonaro como o atual presidente Lula. A idolatria tem crescido demais para pessoas. As pessoas estão esquecendo de Deus e estão confiando apenas nos homens, estão confiando apenas na política, estão confiando apenas nas pessoas que estão envolvidas, falando que vão trazer algo para eles, e as pessoas estão confiando apenas nos homens. O amor exagerado, a admiração em excesso está tomando de conta dos púlpitos das igrejas. Lembre-se, irmãos, desde o período de 2019, os altares das igrejas evangélicas, eles estão contaminados pela política. E não é pecado, irmãos, um cristão, um crente, uma pessoa colocar o nome dele à disposição para concorrer a um cargo político, mas é errado quando altera a ordem do culto, para que aquela pessoa seja beneficiada com a cruz de Cristo para ganhar uma eleição, para ganhar uma política. Isso se torna errado. A igreja evangélica tem idolatrado desde 2019, na época do período do presidente Bolsonaro, do atual presidente Lula também. Muitos cristãos, muitos crentes têm adorado políticos e têm deixado de adorar Deus, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Mas tem algo, irmãos, que nós temos que fazer menção, é do nome do Senhor Jesus. No Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Alguns estão esperando, irmãos, que o próximo presidente seja a solução. Outros estão esperando que o próximo prefeito seja a solução. Outros estão esperando, irmãos, que o próximo governador seja a solução. Mas eu tenho uma certeza: o povo de Deus vai fazer menção do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o teu coração, o primeiro lugar, quem mora nele é Deus. Quem mora no teu coração é Deus. Você pode até precisar de homens para algumas coisas, mas quem vai dar o ponto final, quem traz a decisão final na tua vida é o Deus Todo-Poderoso, Criador
do nome do nosso Senhor, o nosso Deus, irmãos. É dele Ele é quem é o nosso provedor. É Ele quem coloca o pão dentro da tua casa. Sem Ele, você não teria o mantimento que você tem hoje. Sem Ele, você não teria o fôlego de vida que você tem hoje. Tudo que tem acontecido na tua vida é graças ao nosso bom Deus. Ele é quem tem cuidado de você, é Ele. Então, irmãos, não tem motivo para nós colocarmos ídolos. Não tem problema você ter uma admiração que não seja exagerada por uma pessoa, uma reverência por alguém, por algum líder, mas a partir do momento que aquele líder, aquela pessoa toma o primeiro lugar no teu coração, vai se tornar uma idolatria. Dessa mesma forma, irmãos, também é o futebol. Muitas pessoas me perguntam: pastor, e o futebol? Tem algum problema eu torcer para um time? Tem algum problema eu assistir um jogo? É pecado eu assistir um jogo? E eu sempre falo, meu irmão, desde que o futebol, desde que a partida de jogo não te atrapalhe o teu relacionamento com Deus, nem roube o primeiro lugar no teu coração, não tem problema. A partir do momento que você começa a brigar por causa de bola, a partir do momento que você começa a brigar por causa de futebol, a partir do momento que você deixa as coisas de Deus para adorar aquele time, então se torna um pecado, porque aquilo vira uma idolatria dentro do teu coração e rouba o primeiro lugar de Deus. E Moisés, quando ele desce lá, ele pega aquelas tábuas que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, os 10 mandamentos, ele taca aquelas tábuas no chão e quebra aquelas tábuas. Inclusive esse foi um dos motivos que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele quebrou as tábuas que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Só que a revolta dele foi tão grande, porque Moisés, ele foi chamado por Deus, ele estava com 80 anos. Eu fico imaginando, irmãos, aquele homem já estava bem cansado, e ele viu grandes sinais, o povo viu os sinais, viu as maravilhas, viu a coluna de nuvem, viu a coluna de fogo, viu o anjo da morte passar, desce uma praga ali, e aquele povo agora está falando: esse bezerro foi quem nos tirou do Egito. Irmãos, talvez não seja um bezerro na sua vida, talvez você não esteja cultuando um bezerro, mas talvez tenha algo que te afaste de Deus, tenha algo que te distancie de Deus. E Deus, Ele te chama para quebrar esse bezerro de ouro, para acabar com esse bezerro de ouro, essa adoração de bezerro de ouro. Eu não sei qual é o bezerro de ouro que tem roubado o lugar de Deus no teu coração. E quando eu falo isso, não falo com acusação para ninguém, mas se tiver algum bezerro de ouro, quebre esse bezerro de ouro, destrua esse bezerro de ouro da sua vida, tire aquilo que está roubando o primeiro lugar do teu coração, o primeiro lugar de Deus no teu coração. Tire esse bezerro de ouro da sua vida e passe a adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não deixe que os bezerros de ouro, que as paixões, que as concupiscências, que os prazeres desta vida venham roubar do teu coração o primeiro lugar de Deus, mas deixa Deus ocupar o primeiro lugar da tua vida. Faça primeiro a vontade de Deus e tenha uma certeza: as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não deixe, irmãos, que nenhum tipo de idolatria, especialmente a evangélica, não deixe que nenhuma idolatria, especialmente a que estão dentro das igrejas, roube o primeiro lugar do teu coração. Hoje é bem comum, principalmente no Brasil inteiro, irmãos. E se a gente formos analisar quantos círculos de oração não tem nas igrejas, e será que Deus, Ele não se manifesta nesses círculos de oração para falar: ei, essa adoração está errada, ei, esse altar não é dessa forma, ei, não altere a ordem do culto por causa da política, não altere a ordem do culto por causa de adoração a falsos ídolos, não faça aquilo que não está na Bíblia. Quantos círculos de oração não tem? Quantas pessoas não estão orando? Quantas pessoas não oram e Deus não aparece para elas? Vamos dizer assim. E por que essas pessoas não repreendem essas práticas? Porque cada vez mais no Brasil
adoração a homens tem crescido tanto, e a oração e a adoração a Deus tem diminuído tanto. É algo que nós devemos refletir, irmãos. Se verdadeiramente Deus Ele fala comigo, eu como atalaia, eu tenho que avisar os meus irmãos dos perigos que se aproximam, tenho que avisar meu irmão, meus irmãos acerca das práticas do pecado, e tenho que avisar meus irmãos que no último dia da nossa vida seremos julgados pelas nossas práticas e pelos nossos atos, e tenho que falar para os meus irmãos que aqueles que se arrependerem dos seus pecados, amarem a Deus de toda a sua força, de toda a sua vontade, habitarão na Nova Jerusalém, na cidade celestial, vão passar pelas ruas de ouro, vão passar pelas ruas, irmãos, aonde são eternas, vão provar do melhor que Deus reservou para todos vocês, que é a salvação. Vão estar um dia debaixo da árvore da vida, vão rever aqueles seus irmãos ali que já partiram dessa para Cristo, vão rever aquilo que Deus preparou para os que o amam, vão ver, perdão, aquilo que não passou pelo ouvido, aquilo que não passou pelo olho, aquilo que não passou pelo coração, é o que Deus reservou para os que o amam. Então não deixe nenhum ídolo roubar o lugar de Deus no teu coração. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Até aqui, o Senhor Jesus, Ele me usou. E vamos fazer uma oração agora, a oração final. Glória a Deus. Quero agradecer às irmãs que congregam aqui e às irmãs que estão nos visitando.